Bom dia, bom sábado, que Deus te abençoe. Como é gostoso estarmos na casa do Senhor. A você que nos acompanha aí pela internet, a você que nos acompanha pela TV Novo Tempo, que privilégio ter você aqui conosco. É muito gostoso a gente poder chegar aonde você está. Eu não sei se você está em casa, eu não sei se você está no trabalho, eu não sei se você está viajando. Talvez você esteja com a saúde debilitada, não tem condições de ir à igreja. Talvez você esteja procurando canais e encontrou agora o canal da Novo Tempo, encontrou o nosso site na internet. Ou você já é um frequentador assíduo da nossa igreja por esses canais. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te acompanhe, que o Senhor estenda a mão dele sobre você onde você estiver. E que o Senhor derrame a bênção e o cuidado dele sobre você. Você é muito bem-vindo, que você se sinta muito bem aqui conosco, como se você estivesse sentado aqui nos nossos bancos. É uma delícia estar na igreja. É bom ou não é? Como é bom que os irmãos vivam em união. A palavra de Deus é muito clara sobre essa oportunidade que nós temos de nos encontrar para louvar a Deus. É sempre maravilhoso isso daqui. Ontem de manhã, eu estava na academia, enquanto eu fazia esteira, eu estava assistindo o jornal. Ontem, dia 27 de novembro, nessa virada de 27 para 28, foi comemorado o início do Ano Novo Chinês. Eu não sei se você viu alguma notícia sobre isso. Os chineses, eles comemoram o ano Novo num período diferente do nosso. O calendário deles, ele usa as fases do Sol e as fases da Lua. Por isso ele é considerado um calendário lunisolar. Eu não conhecia essa expressão, fui pesquisar um pouquinho para entender um pouco melhor como é que funciona isso daqui. E a cada ano, a passagem do ano, ela cai num dia diferente. Além de não coincidir com o nosso ano novo, cada ano ele cai geralmente entre janeiro e fevereiro, algum dia de janeiro ou fevereiro. Isso tem a ver com a posição do Sol e a entrada de uma lua cheia numa posição específica do Sol. Para eles, ontem, ou agora em dia 28 de janeiro, aliás, dia 28 de janeiro, começou o ano 4715. Esse é o ano do galo. E eu fiquei curioso, porque o ano passado foi o ano do macaco. E eu queria saber o que são esses bichos aí. E diz a tradição chinesa, diz a história, a lenda chinesa, que um dia Buda convocou os animais. Mas de todos os animais que haviam sido convocados por Buda, só 12 compareceram. Então esses 12 animais foram homenageados no horóscopo chinês. E cada ano é o ano de um desses 12 animais, seguindo a sequência. Eu anotei aqui, primeiro é o rato, depois o búfalo, depois o tigre, o coelho, o dragão, a cobra, o cavalo, o carneiro, o macaco, o galo, o cachorro e o javali, ou o porco. Então o ano passado foi o ano do macaco, esse ano é o ano do galo, o ano que vem será o ano do cachorro, e depois vão se repetindo esses 12 animais aqui.Essa data da virada de ano, esse é o momento em que o maior número de pessoas viajam na China. Primeiro porque para eles é tradicional a passagem do ano, a família estar reunida. Segundo porque eles não têm muitos feriados no calendário. Esse é um dos únicos feriados que eles têm no calendário. E ele é comemorado por cerca de 15 dias. E eles têm as tradições. Aquelas coisas que eles fazem para se preparar para a entrada do ano novo. E eu também fui olhar algumas coisas. Por exemplo, diz a tradição que todo chinês espera o ano novo varrendo e limpando bem a casa.
A ideia é tirar todas as coisas, toda a sujeira, tudo que é ruim e varrer para tirar os maus espíritos. E se eles varrem a casa antes do ano novo para tirar os maus espíritos, quando chega o ano novo, agora eles ficam 15 dias sem varrer a casa. Porque se eles tiraram os maus espíritos, eles entendem que agora entraram os bons espíritos. E se eles varrerem a casa, eles vão tirar os bons espíritos. Então não vai varrer a casa por 15 dias, até que os bons espíritos estejam domiciliados ali. A cor predominante é o vermelho. Eles decoram muito a casa, fazem muitos enfeites na casa, as roupas, e predominantemente usam vermelho. Porque, segundo a ideia deles, essa é a cor da sorte e da fortuna. Eles também preparam envelopes vermelhos com presentes em dinheiro dentro. E a tradição diz que eles devem dar presentes, esses envelopinhos de presente com dinheiro dentro para as pessoas, especialmente os adultos e os mais velhos darem para os jovens e principalmente para as crianças. Tem presente de todo valor. Tem envelope lá com pouquinho dinheiro, tem envelope com bastante dinheiro, isso tem a ver com a própria pessoa que está dando, mas esse volume, essa soma de dinheiro dentro do envelope é sempre número par. Porque o presente com dinheiro em número ímpar é usado só em funerais. Então número par. E de preferência, múltiplos de 8. 8, 16, 24, 32, porque para eles o número 8 é o número da sorte. Então dar os presentes é muito bom, dar os presentes em envelopes vermelhos é essencial e tem que ser em número par e de preferência em múltiplos de 8. Eles também usam na passagem do ano comer um bolo de arroz. É um bolinho de arroz tradicional que eles usam com muita frequência lá, só que no dia a dia esse bolinho de arroz ele é baixinho assim, ele é redondo e baixinho. E o bolinho de arroz que é comido na virada do ano, ele é bem alto, para dar a ideia de fartura, para dar a ideia de grandes coisas que eles estão esperando. E eles também comem muito gyoza. Eu não sei se é gyoza ou gyozá que fala, mas é aquela trouxinha com uma massinha fina e recheado com legumes ou com carne. Eles dizem que o formato do bolinho do gyoza, ele lembra os lingotes de ouro que eram usados no Império Chinês. Então isso também traria bons fluidos e fortuna e dinheiro ali. E por último, eles usam muitos fogos de artifício. Eu vi que para esse ano a prefeitura da cidade de Pequim está pedindo que eles não soltem fogos de artifício, por causa da poluição. A cidade já está muito poluída. Mas dificilmente vai conseguir, porque eles soltam os fogos de artifício, mas não para cima, eles soltam no chão. E soltam na virada do ano e continuam soltando pelos 15 dias de celebração do Ano Novo. Porque eles entendem que aqueles fogos estourando ali no chão espanta e expulsa os maus espíritos. E eu fiquei pensando, mas será que não espanta os bons também? Vai ver que os bons gostam mais do barulho, né? Bom, são tradições. Cada povo tem os seus costumes, tem suas tradições. A gente acha interessante a tradição, não concorda com todas as motivações, não crê nas mesmas coisas que eles creem, mas no fundo, o nosso povo, a nossa sociedade, a nossa cultura também tem suas tradições de Réveillon. Tem ou não tem? Quais são as nossas tradições mais comuns? E vocês vão ver que elas são tão bizarras quanto qualquer outra. Comer romã. 7 sementes de romã. Não pode ser 8, nem 6. 7 sementes de romã. E você chupa, e aquele carocinho que sobra, você guarda os 7 carocinhos dentro da carteira. E eles vão atrair dinheiro. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu já vi muita casa pobre com pé de romã na porta. Se a semente da romã atraísse dinheiro, aquele povo ia estar rico. Mas são as crendices. E quanta gente procura romã na virada do ano?
Comer lentilha. Um cozido de lentilha, uma lentilha cozida. Dizem que a lentilha cozida atrai fartura. Pular 7 ondas. Você sabe por que as pessoas pulam 7 ondas? Para invocar Iemanjá. Para invocar Iemanjá, pulam as ondas para invocar Iemanjá. 7 é o número que ela potencialmente se agrada, para que ela, Iemanjá, ajude a passar por cima das dificuldades que a pessoa vai enfrentar durante o ano. Isso é tradição africana. Roupas brancas também vem de tradição africana. Usar roupas brancas, de novo, para agradar Iemanjá. É para homenagear Iemanjá, significando paz e pureza espiritual. Diz a tradição também que na passagem de ano, na entrada do ano novo, você não pode comer galinha ou frango, porque essas são aves que ciscam para trás. E se você comer ave que cisca para trás, você está atraindo má sorte. Então eles dizem que você tem que comer peixe ou porco, porque ele vai para frente. Ele vai para frente e vai rápido para frente. E aí sim, o peixe ou porco traria prosperidade para você. Como é que a gente lida com essas coisas, né? A gente vai assimilando essas tradições culturais, nem para direito para pensar como é que é. Eu tenho certeza que nem todas as pessoas que vestem branco na passagem do ano estão pensando em Iemanjá, mas é para isso que ele existe, e você vê as lojas, as vitrines todas lotadas de branco. Alguns de agora dizem não, usa amarelo porque atrai dinheiro, usa vermelho porque atrai amor. E esses dias eu recebi um texto no WhatsApp dizendo assim: se usar branco atraísse paz, nenhum médico teria depressão. Se usar amarelo atraísse dinheiro, os funcionários do correio seriam os mais ricos. Se usar vermelho resolvesse a vida amorosa, nenhum bombeiro ia sofrer divórcio. E o texto termina dizendo assim: não adianta passar a virada do ano de branco e o resto do ano em trevas. O ano novo não terá nada de novo se nós não tivermos atitudes novas. Então isso não tem a ver com o que eu como, isso não tem a ver com o que eu uso, isso não tem a ver com a cor da roupa, isso não tem a ver com o lugar onde eu estou, isso tem a ver com as minhas atitudes. E sabe por que essas tradições ganham tanto espaço e tanto terreno? Porque nós vivemos caçando soluções mágicas. A gente vive procurando um remedinho, uma pílula, qualquer coisa que nos faça emagrecer, comendo todo tipo de lixo e de porcaria. A gente vive procurando qualquer tipo de aparelhinho que me torne saradão e musculoso, enquanto eu estou deitado, esparramado no sofá, me empanturrando de comida e assistindo televisão. A gente vive buscando alternativas para vencer, sem fazer nenhum esforço. Um jeito de ficar rico sem trabalhar, de ganhar dinheiro sem trabalhar, de desfrutar da intimidade sem precisar ter relacionamentos ou comprometimento. E como isso é um desejo nato do ser humano, Hollywood explora isso ao máximo. Explora ou não explora? Os filmes, os seriados, as novelas, como gostam de trabalhar isso. As bruxas, as fadas, que resolvem as coisas num passe de mágica. Ah, como adolescente adoraria ter uma bruxa ou uma fada dessa que botasse o quarto dele em ordem, né? Como a gente adoraria ter uma mágica dessa que desse fim em toda aquela louça e roupa que tem para lavar e para passar. Que acabasse com as dívidas.
Nós sonhamos com a mágica, nós sonhamos com os superpoderes. Ah, eu queria poder voar, eu queria ter uma força imbatível. A gente fica olhando no filme, o sujeito está apanhando. De repente chega alguém que ele gosta, ele reage e nocauteia o outro. Como se a vida fosse assim, alguma coisa que aconteceu e mudou tudo de repente. Mas quando eu saio do mundo virtual e eu entro para o mundo real, as coisas não acontecem assim. Para eu emagrecer, eu tenho que ir para o spa. Sabe como é que é o spa de pobre? É esparadrapo no beiço. Fecha a boca. Não adianta, não tem outro caminho. Para ter saúde, eu preciso comer de maneira saudável. Todos os dias. Eu preciso me exercitar. Todos os dias. Ou seja, a vida exige disciplina. A vida exige mudanças que sejam permanentes. Isso é dia a dia, isso é o tempo todo. E quando a gente passa nas academias, a frase que a gente mais vê na parede, nas camisetas é no pain, no gain. Sem sacrifício, não tem ganho. Nós vivemos em um mundo de pecado. E como vivemos em um mundo de pecado, não adianta a gente querer sair por aí tentando fabricar soluções mágicas. Essas coisas não vão aparecer assim. Dr. Elnio Nogueira, que é membro aqui dessa igreja, ele escreveu um dos livros mais inteligentes que eu já li até hoje. Viva Mais Leve. Eu já li esse livro, li ele pelo menos umas 3 ou 4 vezes. E uma das tônicas que ele salienta muito no livro é justamente esse cuidado que eu preciso ter durante a minha vida inteira. Eu não vou ter uma solução mágica. Nós temos metabolismos diferentes, nós temos maneira de assimilar a vida que são diferentes. Algumas pessoas têm uma alimentação muito mais desregrada, mas não tem problema de peso. Outras têm mais dificuldade para combater isso. O problema não é peso, o problema não é aparência. Nós lutamos muito pela aparência exterior. A questão é saúde. Eu preciso estar bem de saúde. E então o Dr. Elnio, no seu livro, ele faz um apelo: por favor, não vá atrás de soluções mágicas. A gente adora essas dietas da lua, dieta do sol, dieta do horizonte, né? Come tudo que vê pela frente. Vai para um spa, passa lá uma semana, 300 calorias por dia. Lógico que vai emagrecer. Mas quando você sair de lá, o que vai acontecer? Então ele diz assim: faça com cuidado, faça com cautela, zele pela sua saúde. E aí ele conta no livro uma das histórias que mais me impressionou até hoje. Quando o Dr. Elnio morava nos Estados Unidos, foi lançado por uma empresa norte-americana uma pílula de emagrecimento. Era um produto natural, um produto fitoterápico, não precisava de licença do FDA, da administração ali de comidas e remédios. Eles não precisavam registrar fórmula, porque é um produto natural, um produto fitoterápico. Ninguém sabia exatamente o que tinha naquela pílula, mas os vendedores diziam o seguinte: essa é uma pílula de dose única. Você não precisa ir para a academia, você não precisa mudar a sua dieta, você não precisa mudar nada na sua vida. Você vai tomar uma pílula dessa daqui e vai perder de 4 a 8 quilos e não volta a emagrecer. Quer alguma coisa melhor do que isso? Sabe o que aconteceu? Eles venderam milhões e milhões de pílulas. E o mais impressionante,
as pessoas emagreciam e não voltavam a engordar. E ninguém sabia o que tinha naquela pílula. E como é que isso funcionava tão bem, dava um resultado tão impressionante assim, com uma dose única, era uma só, você tomava uma pílula, emagrecia e não voltava a engordar. E continuava fazendo tudo errado. Foram anos de batalha judicial, até que o FDA conseguiu uma autorização na justiça para abrir a pílula e estudar os componentes dela. E eles entenderam algumas coisas. Primeiro, era muito simples. De fato, só tinha um componente ali. De fato, era um componente natural, fitoterápico. Não tinha nada químico ali. E de fato, ele dava o efeito de emagrecer. Essas eram as boas notícias. A má notícia é o que era aquele componente. Ovas de solitária. Verme. Entupia o teu intestino de verme, você emagrecia, comia cada vez mais e continuava magro, sem perder peso, sem ganhar peso. Filho, não dá para a gente ficar saindo e correndo atrás de qualquer bobagem que falam para a gente. Não dá para a gente ficar jogando e colocando as coisas e esperando que as coisas vão acontecer num passe de mágica. Para sair da dívida, tem que cortar a despesa. Para perder peso, tem que mudar hábitos de vida. Não é fazer isso durante uma semana. Não é fazer isso durante 2, 3 dias. As mudanças que nós fazemos, elas precisam ser permanentes. E quando eu trago isso, tudo isso agora para o campo espiritual, o meu compromisso, a minha responsabilidade é muito maior. De todas as resoluções, de todas as decisões que você pode tomar na sua vida, de tudo que você pode querer buscar na sua vida, a principal delas é a comunhão. Comunhão diária e constante com o Senhor. Não há outro caminho, eu preciso disso. Por isso eu separei para você os 7 Cs da comunhão. Olha, deu um trabalhão para escolher 7 Cs. Hoje eu dei uma de pregador norte-americano. Eles adoram essas listinhas assim, os 4 As de não sei o quê, os 3 S's da vitória. Então eu fiz a minha lista hoje. Os 7 Cs da comunhão diária com Cristo. Eu escolhi alguns textos da Bíblia, algumas passagens, daquilo que eu e você precisamos fazer no dia a dia da nossa vida. E se eu posso dar uma sugestão para você, anota esses Cs. Faça um checklist, faça uma listinha. E ao final de cada dia, dá uma conferida como é que foi o seu dia. Desculpa, eu não estou dizendo que isso vai fazer você melhor ou pior, que isso vai te levar para o céu. Mas quem sabe esse é um ponto de partida, você pode modificar, você pode ajustar, você pode ter a sua própria lista, você pode fazer os seus próprios ajustes, não tem problema, mas faça um propósito de algumas coisas que você precisa ter diariamente para manter a sua comunhão com Deus. Então vou dar alguns textos da Bíblia. O primeiro C que eu quero destacar aqui é a consagração. Salmo capítulo 37, verso 5. Eu quero convidar você a me acompanhar nesse texto. Salmo capítulo 37, verso 5. Eu só vou esperar um pouquinho antes de ler o texto, porque tem amigos que estão assistindo pela televisão
e que ele vai ter que buscar a Bíblia dele ainda. Não tem problema, eu espero você, fique tranquilo. Mas vai lá buscar sua Bíblia. Salmo, capítulo 37, verso 5. O que é que diz nesse texto? Entrega o teu caminho ao Senhor, que mais? Confia nele e o mais ele fará. Essa consagração, ela passa por uma entrega. E essa entrega precisa ser diária. Você entende o que eu estou colocando aqui? A entrega precisa ser diária. Você almoçou ontem, sim ou não? Tem plano de almoçar hoje? Mas você já não almoçou ontem? Entendeu o que eu estou dizendo? O que eu comi ontem já foi embora. Hoje eu tenho que comer de novo. A entrega que eu fiz para Deus no dia do meu batismo não é o fim, é o começo de uma jornada. E essa entrega precisa ser constante, essa entrega precisa ser permanente. Ou eu estou nas mãos de Deus, ou eu estou nas mãos do diabo. Não tem um meio termo. Não tem outra alternativa. Filho, não dá para começar um dia da vida sequer sem que antes eu me entregue nas mãos do Senhor Jesus. Quando eu abro os olhos de manhã, quando eu tenho consciência de que eu acordei, às vezes demora para a gente ter consciência disso, né? De vez em quando eu travo uma batalha entre um homem e uma máquina. Eu e o despertador. E o despertador teima em dizer para mim que eu tenho que acordar. Mas a partir do momento que eu tenho consciência de que eu acordei, a primeira coisa que eu faço é entregar minha vida nas mãos do Senhor. Senhor, hoje eu sou teu. Hoje eu estou nas tuas mãos. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser governado pelo Senhor. Eu não sei em quem você votou. Mas nós temos um governo. E quem nos governa define a nossa vida. Talvez o prefeito que governe você não seja exatamente aquele que você gostaria ou em quem você votou. O governador do estado, o presidente da república. Eu não sou o dono da cidade, eu não sou dono do estado, eu não sou o dono do país, mas eu sou dono da minha vida. Se eu participo do processo eleitoral, mas não é exatamente o meu voto que decide quem vai governar a cidade, o estado ou o país, filho, quem vai governar a minha vida e meu coração, nesse caso mando eu, ninguém mais. Nem Deus manda isso sobre você. Isso chama livre-arbítrio. Esse é o maior presente que Deus deu para os seus filhos. É a liberdade de escolha. Satanás tenta escravizar você. Mas em João capítulo 8, Jesus diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, amigos, eu e você temos a oportunidade de escolher quem nos governa. E essa escolha é diária. Essa escolha é dia a dia, momento a momento. Não pode acontecer nenhum dia da sua vida em que você não se entregue nas mãos do Senhor. Porque se Deus não governar sua vida e seu coração, Satanás vai governar. Então o primeiro C que eu coloquei aqui é a consagração. Essa consagração é essa entrega diária. Todos os dias eu tenho que lembrar disso daqui. Entrega o teu caminho ao Senhor.
Mas a segunda parte do texto diz: confia nele. Por isso, o segundo C que eu coloquei aqui é o C do comprometimento, da manutenção, da resiliência. São João capítulo 16, vamos lá comigo. João capítulo 16, verso 33. Estas coisas vos tenho dito, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu... Você entende o que Jesus está dizendo para mim e para você? Ele está dizendo assim: filho, quando você entrega a vida nas minhas mãos, eu vou lutar por você. Isso não quer dizer que as coisas vão ser fáceis, porque a batalha decide a eternidade. O inimigo não vai te entregar de mão beijada. Vão vir batalhas, vão vir dificuldades. Ele não está dizendo que toda vez que você confiar nele, o emprego é seu. A vaga da faculdade é sua. Que as coisas vão dar certinho. Também ele não está dizendo, já que você vai ter problema, então não precisa fazer nada. Sim, eu vou fazer minha parte. Eu vou ser fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas. Eu vou ser fiel ao Senhor obedecendo seus mandamentos. Eu vou ser fiel ao Senhor seguindo as suas orientações. Eu vou me entregar completamente nas mãos dele. Eu tenho a minha parte para fazer. Eu vou estudar, eu vou me matar de estudar. Eu vou trabalhar, eu vou me arrebentar de trabalhar. Eu tenho que ser o melhor funcionário da empresa. Eu tenho que ser o melhor aluno da classe. Eu tenho que ser o melhor empresário. Em tudo aquilo que eu faço, eu tenho que ser o melhor, porque eu sou o embaixador, eu represento a Cristo. E então eu pego todo esse melhor que eu tenho, todo esse melhor que eu faço, e consagro e entrego tudo isso nas mãos do Senhor. Mas aí vem as batalhas. Apesar de ser um bom aluno, não fui eu que consegui a vaga. Tem coisas que me deixam apavoradas. Esses dias descobriram mais uma fraude no Enem. E especialmente para os alunos que disputam vagas nas universidades públicas para cursos de medicina, que são as mais concorridas do país. E esses fraudatários, eu não sei como é que fala isso daqui. Fraudadores, obrigado. E esses fraudadores começaram a se matricular no Enem como sabatistas. Porque eles colocam escutas, aqueles aparelhinhos, mas dá tempo dos comparsas que estão do lado de fora pegar a prova toda, revisar e passar todas as respostas para eles. Imagine que desdobramento isso pode ter para a gente. Filho, eu e você somos atacados o tempo todo. Ou seja, os problemas vêm sobre mim. Vem dificuldade financeira, apesar de todo o cuidado que eu tenho. Vem problema de saúde, apesar de todo o cuidado que eu tenho. Vem problemas com vizinhança, com amigos, com gente dentro da igreja. Apesar de todos os cuidados que a gente enfrenta batalhas. Então Jesus diz assim: não fiquem aflitos. Não se desesperem. Eu sei que hoje você está chorando, mas eu vou transformar o seu choro em choro de alegria. Tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso chama resiliência. Confiança. Apesar das coisas não saírem como esperado.
apesar das coisas não serem como eu gostaria que fossem, e não serem nem como Deus gostaria que fosse, o Senhor está lutando por mim e por você. E se permanecermos no Senhor, aquela entrega que eu e você fizemos, lembra aquela entrega que a gente faz de manhã? Se eu confio nele, a ponto de permanecer nele, ele vai cuidar de mim. Então essa entrega que eu faço, essa consagração, ela tem que ser com comprometimento. Eu fiz um compromisso diante de Deus. Nem todas as coisas vão dar certo. Nem todas as coisas vão ser prazerosas no momento. Mas eu sei que Deus está cuidando e está guiando a minha vida. Uma vez eu estava falando sobre isso numa campal de jovens, no interior do Brasil. E quando eu terminei o assunto, uma moça me procurou e disse: pastor, eu quero falar uma coisa para o senhor. Vocês ficam mandando a gente fazer esses compromissos com Deus. E um dia um pastor foi lá na minha igreja e pregou sobre castidade e deu um cartãozinho na forma de cadeado e convidou a gente para fazer um voto de castidade até o casamento. E a fala do pastor é assim: olha, guarda esse cartão na sua Bíblia. E o dia que você casar, você vai pegar esse cartão e vai entregar para o seu marido, para a sua esposa. Vai dizer: olha, eu me preservei para você. Essa é a vontade de Deus. Eu não vou entrar para discutir todos os porquês. Pesquisa um pouco sobre isso. É muito bom. Para quem segue isso, é muito bom. E aquela moça fez aquele voto de castidade. Ela entrou para a faculdade, ela fez curso de enfermagem. No curso, na faculdade adventista lá em São Paulo, ela conheceu um rapaz e eles começaram a namorar. E quando eles terminaram o curso, os dois foram convidados para trabalhar no interior do país, Tocantins. Cidades pequenas que têm dificuldade para atrair profissionais de saúde. E a prefeitura estava oferecendo um bom salário. E os dois entenderam que valia a pena, porque somava o salário dos dois, eles tinham o primeiro ano para economizar, guardar dinheiro, e no final do ano teriam condições de fazer um bonito casamento. E para economizar dinheiro, eles mudaram para aquela cidadezinha, não conhecia ninguém. E ela foi morar numa casa que ela dividia com outras moças da cidade, do hospital, uma república. E o rapaz também foi morar com outros rapazes, porque divide as despesas e sai barato para todo mundo, e eles podiam guardar mais dinheiro. E um dia essa menina chegou na casa que ela morava, e as outras meninas que moravam com ela olharam e disseram assim: escuta, é impressão minha ou você despede do seu namorado, beijinho, beijinho, tchau, tchau? Ela falou: como assim? Você não transa com ele, não? Você nunca chega de cabelo molhado? Você nunca chega de roupa amassada? E a menina olhou para as amigas e disse assim: não, eu sou virgem. Você é o quê? Eu sou virgem. Você está querendo me dizer que uma mulher de 23 anos de idade, formada, enfermeira alto padrão, que veio de uma faculdade boa, com boas recomendações, que faz o trabalho que você faz no hospital, você é virgem? Menina, você é inteligente. Sim, por isso que eu sou virgem. Falou: escuta, o teu namorado, você gosta dele? Gosto, ué. A gente tá falando em casamento. Então, filho, é o seguinte, ó. Se você não fizer com ele, tá assim de menina querendo fazer. Com essa carinha de puritana, você não segura mais homem, não. Ela caiu fora da conversa, ficou chateada com aquilo, mas a pressão começou a vir para cima dela. E ela me disse assim: pastor, se eu, morando numa república de moças, comecei a receber pressão, imagine ele na república de rapazes, quando os rapazes descobriram que eu era virgem. Chegou um ponto que, por mais que eu creia nisso, eu comecei a ter vergonha. E um dia ele olhou para mim e disse assim: sabe, fulana, no fundo, eu também não vejo maldade. Falou: como assim? Falou: não, a gente não está brincando, nós estamos noivos. Nós vamos casar no fim do ano.
Nosso casamento está marcado. A gente se ama. Por que a gente tem que esperar até o final do ano? Tá tudo... Nós só não vamos casar agora porque a gente não tem dinheiro. E ela olhou para ele e falou assim: até tu, Brutus? Até você vai começar a me pressionar agora? E ela abriu a Bíblia e tirou aquele cartãozinho. E disse assim: tá vendo esse cadeadinho aqui? Quando eu assinei eu não conhecia você. Mas ele é teu. Eu estou me preservando para você. Eu vou ser tua, mas de acordo com o plano de Deus pelo que está na Bíblia. E ele não concordou muito, não. E ela me disse assim: pastor, a verdade é que eu também queria. A verdade é que eu fiz o discurso que a igreja me ensinou a fazer, mas por dentro eu estava morrendo de raiva de Deus. E aquela noite, eu entrei no meu quarto, peguei a Bíblia, tirei aquele cartãozinho, e em oração eu lutei com Deus e falei: Senhor, por que afinal de contas o Senhor me obrigou a fazer esse voto? Tá bom, o Senhor não obrigou, eu fiz porque eu quis, mas o Senhor mandou eu fazer um voto. E agora estou eu aqui pressionada por todo mundo, deixando de fazer as coisas que eu gostaria de fazer, porque o Senhor me colocou isso daqui. Ela disse: pastor, a minha vontade era de rasgar aquele cartãozinho. É um cartãozinho, mas não era um cartãozinho. É o voto que eu havia feito diante de Deus. E com raiva eu segui o meu voto. Acontece que, conforme o tempo foi passando, ela foi conhecendo melhor o seu noivo. Já para setembro, outubro daquele ano, eles começaram a ter alguns desentendimentos. E nas brigas, ela começou a perceber traços do caráter dele que ela não tinha percebido. E no início de dezembro daquele ano, faltando 20 dias para o casamento, eles tiveram uma briga muito feia e romperam o noivado. Quando romperam o noivado, aí que o verdadeiro caráter do rapaz apareceu para ela. E quando ela me procurou naquela campal no interior do Tocantins, ela disse assim: pastor, eu estou lhe contando isso para que o senhor dê testemunho. Eu estou lhe autorizando a contar a minha história para os jovens da igreja. Deus pede para a gente ser fiel. Deus pede para a gente confiar nele. Mas as batalhas da vida vêm com um impacto tão grande que a gente chega a ter raiva de Deus, dos votos e dos propósitos que fez diante dele. Mas Deus sabe o que é o melhor para a gente. Quanto mais o tempo passava, mais eu conhecia o caráter daquele camarada. E mais eu agradecia a Deus por ter me livrado dele. Porque se eu tivesse transado com ele, se a gente estivesse vivendo intimamente, eu não teria tido coragem de romper com ele. Quando foi em janeiro, ela tirou férias. E ela foi visitar a família e encontrou com vários amigos que estudaram com os dois na faculdade. E aí os amigos começaram a perguntar: escuta, e fulano? Ah, não, a gente terminou. Ai, graças a Deus, diziam os amigos. Olha, e aí começaram a mostrar outros problemas que ela nem imaginava que existiam. E ela disse assim: pastor, dentre os problemas que me contaram, eu descobri que ele era portador de HIV. Ele nunca me falou isso. Ele escondia isso de mim. E se eu tivesse transado com ele, além de eu ter um casamento infeliz, provavelmente hoje eu teria AIDS também. E ela me disse assim: pastor, diga aos jovens, vale a pena permanecer fiel aos planos do Senhor. Vale a pena ser fiel ao Senhor em tudo aquilo que Ele pede para nós. Nem sempre é fácil. Pelo contrário, geralmente é difícil, mas quando a gente segue firme nos planos do Senhor, a gente percebe lá na frente que tudo correu melhor. Se eu tivesse usado os atalhos, eu teria tido problemas tremendos. Então Jesus diz assim: filho, eu sei que você enfrenta a batalha, mas não saia do caminho principal, não pegue atalhos.
Os bandidos não estão na estrada principal, os bandidos estão escondidos nos atalhos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Dá tempo para Deus agir para você. Consagração, comprometimento. Entrega a Deus, resiliência. O terceiro C que eu quero colocar para você é o conhecimento. João capítulo 5, por favor. João capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim. Por que Jesus pediu e ensinou que eu e você devemos estudar a Bíblia? O chamado dele aqui é mais específico para perceber como toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre o próprio Jesus. São elas que dão testemunho de mim. Nós estamos estudando a lição sobre o Espírito Santo. E a gente percebe na Bíblia que tanto a pessoa do Pai quanto a pessoa do Espírito Santo, elas estão em segundo plano. A pessoa em maior evidência na Bíblia é a pessoa de Cristo por uma razão muito simples. João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Todas as coisas foram feitas por ele. O agente das três pessoas da Trindade, o agente da criação foi a pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele é o responsável pelos assuntos da terra. Não há muitos detalhes e muitas características nem da pessoa do Pai, nem da pessoa do Espírito Santo. Eles trabalham por trás. E a pessoa na Bíblia que está em evidência é a pessoa de Jesus Cristo. E esse é o convite que Jesus faz para eu e você estudarmos a Bíblia, porque nós vamos conhecer melhor a pessoa de Cristo. Mas além disso, ele diz, porque nelas vocês vão encontrar a vida eterna. Tudo que eu preciso saber sobre salvação está onde? Na Bíblia. Eu não sei se vocês lembram, mas nós já fomos conhecidos como o povo da Bíblia. Nós já fomos conhecidos por sermos profundos conhecedores da palavra de Deus. E hoje conhecemos muito pouco dela. Boa parte do que fazemos na nossa vida religiosa vem mais das nossas tradições familiares do que da base bíblica que nós temos. A gente tem que quebrar esse ciclo. Tem que romper essa barreira. Estudar a Bíblia. Conhecer a palavra de Deus. Conhecer o Deus da palavra. E esse conhecimento vem através do estudo. Sim, o estudo é denso, o estudo é profundo. Não estou falando de gibi. Não estou falando desses seriadinhos, mequetrefe, que você passa 4, 5, 6 horas na televisão assistindo, e porque a cabeça não pensa. E o cérebro vai atrofiando cada vez mais. Por isso dói ler a Bíblia. Sabe por que dói ler a Bíblia? Porque você exercita o teu cérebro. Você tem que botar os seus neurônios, suas sinapses todas para funcionar. Você tem que fazer novas conexões. Primeiro dia que você vai para a academia, é dor. A gente volta para casa querendo socar a cara do treinador da academia. Você lembra de cada músculo do corpo. Tem músculo que você nem sabia que existia. Aí você fala, não vou mais. Sabe o que vai acontecer? Vai perder o pouco músculo que tem. Aí você volta, mesmo tendo doído, e treina de novo, e treina de novo, e treina de novo. A sua saúde vai melhorando. O seu sistema imunológico funciona melhor. Colesterol vai indo embora para a casa do chapéu.
É simples, é uma regrinha tão simples. Você se exercita, os vasos sanguíneos dilatam, o coração acelera, circula muito mais sangue, tudo aquilo aquecido, porque o teu corpo esquenta e vai derretendo as placas de gordura e mandando tudo para a cucuia. Você vai ganhando saúde, você vai ganhando resistência. E cada vez que você vai para a academia, aquilo fica mais gostoso. E chega uma hora que você já não consegue mais viver sem aquilo. Porque depois de tudo isso, o teu organismo começa a liberar endorfinas e dar presentes para você. Filho, é exatamente assim com a palavra de Deus. Se eu não estou acostumado a estudar a Bíblia, as primeiras vezes que eu leio a Bíblia, isso dói. Dói porque a cabeça está atrofiada, o cérebro está atrofiado. Eu estou acostumado com comida, fast food, com porcaria, que é o que a gente encontra por aí. E agora que eu pego um alimento substancioso, que é a palavra de Deus. A minha mãe fazia uma sopa quando eu era criança, que eu e meus irmãos tomavam aquilo brincando. Meus amigos, quando iam em casa, eles começavam a tomar sopa e ficavam tudo suando, assim. Eu não sei tudo que a minha mãe colocava ali. Aquilo era forte, era substância. A Bíblia é esse alimento substancioso que fortalece. Eu preciso dela todos os dias. Não é essa leitura banal, não é esse ler, por cumprir compromisso, é pegar e estudar. Pega essas lições que nós estamos tendo sobre lições de escola sabatina, sobre a visão daquilo que é ser uma igreja, sobre Jó, agora sobre o Espírito Santo. Isso é estudo denso, estudo profundo. Ah, não, isso aqui eu gosto mais de ler romance. A gente precisa quebrar esse ciclo. Nós precisamos ser profundos conhecedores da palavra de Deus. O povo de Israel esperou por cerca de 2000 anos o Messias. E quando finalmente o Messias veio, o que aconteceu? Ninguém reconheceu. Por uma razão muito simples. Não conheciam o que a Bíblia falava sobre o Messias. Como eu vou conhecer a Deus se eu não estudo a sua palavra? Primeiro C, consagração. Essa entrega diária. Quando eu me entrego, vem as batalhas, aí eu preciso ter compromisso, comprometimento, permanecer nele. Eu vou conseguir tirar forças para isso se eu conhecer a Deus, e vou conhecer a Deus conhecendo através da sua palavra, do estudo da Bíblia. O quarto C que eu coloquei aqui é para conversar com Deus. Como é que eu converso com Deus? 1 Tessalonicenses capítulo 5. Primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 5. Verso 17. Um dos textos mais poderosos da Bíblia, que se resume em 3 palavras: orai sem cessar. A oração é a respiração da alma. Se eu não posso passar um dia sem me entregar a Deus, se eu não posso passar um dia sem reforçar meu compromisso com Deus, se eu não posso passar um dia sem estudar a sua palavra, eu não posso passar um segundo sem orar. A oração me coloca em contato direto com Deus. A oração me coloca em conexão direta com o Senhor. É orando que eu reforço as 3 coisas que eu fiz até aqui.
É orando que eu reforço a minha entrega, a minha consagração. É orando que eu permaneço no Senhor. É orando que eu vou compreender a sua palavra. Não adianta ler a Bíblia sem oração. A Bíblia sem oração é um livro inútil. Quantas pessoas ao longo da história da humanidade tiveram esse livro na mão e não aconteceu absolutamente nada na vida deles? Porque não oraram. Não oraram. E se o Espírito Santo não falar através do livro, o livro sozinho não vai falar. Por isso eu preciso pedir a unção do Espírito Santo de Deus. Eu preciso orar a cada instante. O outro C que eu coloquei está em João capítulo 15, por favor. João capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este: que vos ameis, assim como eu os amei. Você entendeu qual é o quinto C que eu destaquei aqui? É o convívio. Esse convívio cristão é amar ao próximo. Por que a gente tem tanto conflito? Por que é tão difícil a nossa convivência? Nós somos diferentes uns dos outros. Nós olhamos para a mesma coisa e pensamos de maneira diferente. Nós entramos na mesma loja e compramos roupas diferentes. Deus nos fez diferentes uns dos outros. E aí quando eu quero impor aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, quando eu quero impor que você enxergue a vida com os meus olhos, deu problema. Quando eu começo a me comparar com os outros, deu problema. Ou simplesmente alguma coisa que eu estava bem intencionado e não funcionou direito, deu problema. E aí a gente reluta em perdoar, a gente reluta em reescrever a história, a gente reluta em retomar a caminhada juntos. Filho, nós vamos para o céu, a salvação é individual, mas ninguém vai chegar lá sozinho. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, por favor. Lá no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse. Primeira Pedro, capítulo 1. Verso 22. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros. De que maneira? Desculpa, eu não ouvi. De que maneira? Ardentemente. Entendeu? Ardentemente. E por fim, Paulo, Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versos 9 em diante. O amor seja sem hipocrisia. Verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não estáis remissos, sede fervorosos no espírito. Verso 12, regozijai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação. Verso 13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Verso 14, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
Tende em o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serem orgulhosos, condescendentes. Verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, é o Senhor que diz isso aqui. Sou eu que retribuirei. Verso 20, pelo contrário, se o teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Paulo aqui, ele está citando Provérbios. Se você for para Provérbios, capítulo 25, você vai encontrar essas palavras. E o que Deus está dizendo para mim e para você é que nós somos interdependentes. Nós precisamos uns dos outros. Nós dependemos, isso é uma sociedade, isso é uma comunidade, isso é uma família. Então eu tenho que ser intencional. Quando eu me aproximo das pessoas, eu me aproximo com amor sincero. Pastor, mas não dá para perdoar. Dá. Sabe por quê? Porque como eu preciso perdoar esse aqui, eu tenho um monte de gente que precisa me perdoar também. A gente ofende as pessoas. A gente lembra muito bem a ofensa que os outros fizeram contra nós. Mas se esquece muito fácil da maneira como nós ofendemos aos outros. Por que é tão difícil buscar alguém e pedir perdão? Por que é tão difícil abraçar a pessoa e dizer: está tudo bem, vamos escrever uma nova história? Ninguém é perfeito. Esse convívio cristão, esse amor ao próximo, ele me dá identidade, ele me dá responsabilidade, tanto aqui dentro quanto lá fora. Eu me aproximo das pessoas com responsabilidade, eu tenho propósito ao me aproximar das pessoas, com um amor sincero. Você concorda comigo que se nós praticarmos isso, a vida vai ser diferente? Sim ou não? A família vai ser diferente, vai ou não vai? A igreja vai ser diferente. O ambiente de trabalho vai ser diferente. Consagração, comprometimento, conhecimento da palavra, conversa com Deus através da oração, convívio cristão. Quando eu entendo isso daqui, eu vou para o 6º C. O 6º C, ele me diz dessa intencionalidade para com as pessoas. Eu tenho uma comissão. Eu sou chamado por Deus com um propósito. Mateus capítulo 28. O que é que diz lá em Mateus capítulo 28? Você conhece ele, né? Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, Portanto, vão, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deixa eu perguntar para você, esse chamado do Senhor para ir e pregar o Evangelho, Ele fez para quem? Para mim? Foi para mim que Ele fez esse chamado? Foi. Mas não só para mim. Ele fez para você também. Esse é o chamado de todos os crentes. E eu preciso ter isso vivo na minha mente todos os dias. Todos os dias. Porque cada pessoa que Deus coloca na minha vida pode ser o caixa da padaria. Pode ser o balconista da loja. Pode ser o funcionário, o técnico da companhia de
de energia ou de água que foi na sua casa para revisar alguma coisa. Cada pessoa que Deus coloca na minha vida é uma oportunidade para eu testemunhar do amor dele. Mateus capítulo 5, verso 13, Jesus diz ali no Sermão da Montanha que eu e você somos o sal da terra. Não é isso que ele diz ali? Vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido? E se o sal perder o sabor? Deixa eu perguntar para você, como sal da terra, eu e você estamos salgando o mundo, eu e você salgamos o ambiente de trabalho, eu e você salgamos a classe onde a gente estuda, eu e você somos influenciadores levando a palavra de Deus para as pessoas, ou nós mergulhamos numa sociedade longe de Deus, nos misturamos e ninguém sabe da nossa identidade. Se o sal perder o sabor, o que vai acontecer com ele? Jogado fora. Então eu não posso perder o sabor. Você não pode perder o sabor. Verso 14, nós somos a luz do mundo. Não tem como esconder a luz. Não tem como esconder uma cidade iluminada que está no alto da montanha. Filho, se eu seguir os passos anteriores, se todos os dias eu começo o dia entregando minha vida ao Senhor, consagração, se todos os dias eu assumo esse compromisso de permanecer no Senhor, compromisso, se eu estudo a sua palavra, conhecimento, se eu converso com Ele na oração, se eu convivo bem com as pessoas ao meu redor, é impossível não cumprir a comissão. Porque as coisas que eu gosto, não tem como não falar delas. Você faz um almoço domingo na sua casa e deu tudo certo. O tempero ficou maravilhoso. A aparência do prato, tudo deu certo. Qual é a primeira coisa que você faz antes de servir? Faz ou não faz? E fotografa para quê? Para botar senha no teu celular e ninguém vê? A gente nem fotografa mais no celular, fotografa direto no Instagram. As coisas que eu gosto, as coisas que dão certo, as coisas que me fazem bem, eu tenho prazer em contar para as pessoas. Então, filho, se a minha vida com Deus está em paz, se eu caminho com o Senhor, se a minha vida espiritual caminha bem, é impossível não falar dela para as pessoas. E por último, o último C. João capítulo 14, versos 1 a 3. Eu sei que as coisas não correm todas bem. Eu sei que nem tudo dá certo para você. Eu sei que algumas coisas são complicadas e tumultuadas. Mas confie no Senhor. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus? Crede também em mim, disse Jesus. Eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, Jesus prometeu que vai voltar. Você entende isso daqui? Jesus prometeu que vai voltar. Isso não é uma promessa vaga. Isso não é uma promessa remota. Isso é uma certeza. Isso é convicção. Eu preciso confiar nessa promessa. Eu preciso ter certeza dela, sabe quando? Todos os dias da minha vida. Não pode ter nenhum dia da minha vida que eu não tenha vontade de ver o Senhor voltando. É fácil lembrar da volta de Cristo quando a gente tem um diagnóstico de câncer. É fácil lembrar da volta de Cristo quando a gente está do lado de um caixão.
para se despedir de alguém que a gente ama muito. É fácil lembrar da volta de Jesus nos momentos difíceis. Mas, filho, não tem absolutamente nada que esse mundo possa oferecer para mim e para você. Não há nenhum dia da vida que a gente não tenha uma má notícia. Esse mundo está podre. Esse mundo está à beira do colapso. Tem muito tempo, mas muito tempo, que está provado para mim, para você e para todo o universo, que o governo de Satanás é uma porcaria. E sabe por que Jesus ainda não voltou? Não é por minha causa e nem pela sua. É porque lá fora há uma multidão de pessoas que não conhecem a Jesus. Da China, que eu mencionei no início do sermão, 98% das pessoas nunca ouviram falar no nome de Jesus Cristo. Então ele diz assim: filho, não pense que eu sou demorado. Não pense que eu estou retardando a minha promessa. Pelo contrário, eu sou paciente. Só que o tempo que nós temos, ao invés de usarmos esse tempo para apressar a volta de Cristo e levar o Evangelho às pessoas que precisam conhecer, a gente perde o sabor. A gente deixa de salgar, de temperar o mundo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A gente deixa de iluminar o mundo com a presença do Senhor Jesus. Eu e você não somos nada. Eu e você somos barro. Mas nesses vasos de barro, o Senhor coloca o perfume da presença dEle. E por onde passamos, espalhamos o perfume da presença do Senhor Jesus. Um sorriso, um abraço. Um Deus te abençoe. Eu tenho visto caixa de supermercado chorar na minha frente. Só porque eu olhei com amor e disse: filha, Deus te abençoe. E ele começou a chorar e disse assim: o senhor não sabe como eu estou precisando disso. Esse mundo precisa de Deus. E nós somos esses canais para levar o Senhor Jesus. E nós só vamos cumprir essa comissão se tivermos essa convicção de que podemos confiar. Ele prometeu que vai voltar, Ele vai voltar. E que volte logo. Pensa um pouquinho. Ontem você parou e gastou tempo do seu dia pensando na volta de Jesus? Quanto tempo faz que você não pensa na volta de Cristo? Por isso essa é a minha lista. Você pode fazer a sua, mas eu deixo a minha de sugestão para você. Faça esse checklist no final do dia. Será que hoje eu me entreguei ao Senhor? Será que hoje eu consagrei minha vida ao Senhor? Será que hoje eu mantive o meu compromisso, o meu comprometimento, eu fui fiel ao Senhor? Será que hoje eu conheci do Senhor através da palavra dEle? Será que hoje eu conversei com Deus através da oração? Eu passei o dia conversando com Ele? Não, espera um pouquinho. Teve um momento que eu deixei de orar. E olha o que aconteceu. Será que eu convivi com as pessoas da maneira correta? Eu amei, eu abracei, eu perdoei, eu liguei, eu busquei os necessitados. Será que eu levei o amor de Deus para as pessoas? E pelo amor de Deus, será que hoje aconteceu de eu não lembrar da volta de Jesus?
Não pode ter um dia da sua vida, não pode ter um dia desse ano, não pode ter um momento em que eu e você não pensamos nestas coisas. O último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22. 3 vezes o Senhor repete a mesma frase. Eis que venho. Qual é a frase? Eis que venho. E quando a senhora White faleceu, dentro da Bíblia dela, na primeira página, encontraram uma frase escrita a punho dela, dizendo assim: ouço os passos de um Deus que se aproxima. Eu e você precisamos olhar para a volta de Jesus todos os dias. Todos os dias, a cada momento da vida. E aqui em Apocalipse 22, versos 12 a 14, na Bíblia a mensagem diz assim: sim, estou a caminho. Logo estarei aqui e trago comigo a minha recompensa. Pagarei todas as pessoas pelo trabalho da sua vida. Eu sou o A e o Z, o primeiro e o último, o começo e o final. Como são abençoados aqueles que lavam suas vestes. A árvore da vida é deles, e eles andarão através dos portões da cidade. Que o Senhor te abençoe hoje. Que o Senhor te abençoe durante essa semana. Que o Senhor te abençoe durante esse mês. Que o Senhor te abençoe durante esse ano. Que cada dia da minha e da sua vida, a mão do Senhor repouse sobre nós. E que de fato possamos ter uma comunhão muito íntima com o Senhor. Porque Ele tem muito para você. Ele quer fazer muito por você. Ele pode fazer muito por você. Mas Ele só pode fazer se você permitir. Eu quero orar por você. Senhor Deus, obrigado pelas promessas maravilhosas que o Senhor fez na Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é fiel. O Senhor prometeu e o Senhor cumpre. O Senhor não falha jamais. Mas nós, pouco a pouco, vamos nos afastando do Senhor. Senhor, hoje aqui eu estabeleci os 7 Cs, que eu quero que façam parte da minha vida todos os dias. Todos os dias. Eu preciso ter isso. Eu sou completamente dependente do Senhor. Senhor, não sou só eu que estou tomando essa resolução hoje. Nós queremos um estilo de vida diferente. E esse estilo de vida só vai acontecer se dia a dia caminharmos ao teu lado. O Senhor sabe que a nossa vida não é tão simples quanto as nossas intenções. Por isso, Senhor, eu quero pedir que o Senhor olhe para cada um de nós que estamos aqui dentro da igreja hoje. Eu quero pedir que o Senhor olhe para cada um dos nossos amigos que nos acompanham, onde quer que eles estejam. Senhor, por favor, estenda a Tua mão sobre cada um de nós. E nos dê o privilégio de andarmos e caminharmos contigo cada dia. Torne essas propostas práticas em nossa vida. Que sejamos cada dia mais semelhantes a Ti. E todos os dias, definitivamente, que estejamos preparados para viver no céu contigo, Senhor. Derrama a Tua bênção sobre os Teus filhos. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.